Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o nosso fechamento do mês de dezembro e o nosso fechamento do ano também. Bora lá? Bom, pessoal, eu vou começar dizendo que, ao contrário dos últimos vídeos, eu não fiz ainda o unstuffing da quarta semana de dezembro, porque às vezes pode parecer meio confuso. E eu não sei bem se eu vou deixar isso no ar ou não, ou se eu vou cortar direto lá pro fechamento. Se o vídeo ficar muito longo, talvez eu faça isso. Se não ficar, você vai estar escutando eu falando isso. Eu vou mostrar pra vocês como foi minha quarta semana de dezembro. Estou encerrando o meu fechamento antes do final de dezembro, tá? É importante que você saiba que hoje é domingo, dia 29. Eu teria 30 e 31, tá? Só que eu, por questões de logística, tá? Vou encerrar agora e deixar segunda e terça como competência de janeiro, tá? Vou lançar, se ficar alguma coisa aqui, eu vou lançar tudo em 1º de janeiro. Então, o dia de 1º de janeiro vai ficar, a coluna de 1º de janeiro vai ficar bem grande, por questões orçamentárias, para fechar o ano, para eu conseguir gravar vídeos. Então, hoje é domingo 29 e eu estou encerrando aqui. Vocês viram que eu acabei tendo uma confraternização que eu não estava esperando, mas eu tinha aqueles R$100 de natalino que eu não gastei, eu gastei só 70, então vamos ver aqui. Eu paguei minha conta d'água também, então vamos lá. Moradia. Eu vou fazer já os dois ao mesmo tempo e vou tirar as sobras, tá? Então, moradia, eu vou tirar agora os R$98,50 da minha conta d'água, tá? E vou deixar o que sobrou aqui. Então, sobrou em moradia 100, 50, 70, 80, 90. É por isso que você viu que no meu planejamento das contas, porque eu sempre deixo mais dinheiro, por isso que você viu que no meu planejamento eu comecei a colocar dinheiro em categorias que antes eu não colocava, como diarista, tá? Então, aqui tem R$10. Vamos lá. Gás eu não mexo, nós sabemos que temos o valor total do gás. Aguardando terminar. Manutenção da casa, tem o dinheiro aqui, com uma série de projetos que nós temos que fazer. Diarista entrou aqui já, né? Combustível, eu não gastei os R$50 que nós tínhamos aqui, então ele ficou aqui para reserva do mês, e é bom porque tem algumas categorias que eu estou negativa. Tem a manutenção do carro, que eu tenho dinheiro aqui. Uber, não tenho nada. E transporte, eu zerei, mas graças a Deus não faltou. Não sobrou, mas também não faltou. Então vamos lá. Aqui nós temos a mesada, né, que não... Mesada eu vou voltar depois porque eu estou devendo mesada. Então eu volto depois para tirar um dinheiro dali, tá? Então vamos lá. Ajuda pais não tem nada, ajuda sogro não tem nada, mas vocês viram que o nosso cash stuffing desse mês de janeiro, eu ainda não recebi, mas o nosso cash stuffing vai ter um depósito, por isso que eu já preparei aqui o binder para receber esse dinheiro. Aqui eu vou deixar separado o valor de que eu devo, né, que depois eu vou retirar dali. Roupas, né, que eu tava devendo. Pet, temos aqui. Super eu estou devendo muito mais que isso. Eu vou retirar aqui e nós vamos ver, eu já vou atualizar. Vou pegar aqui a minha calculadora. Porque nós tivemos muito supermercado aqui, tá? Então eu vou atualizar esse devo. Vamos ver aqui, eu gastei 73,71 mais 79,50 mais 153,21, tá? Porque eu comprei muitas coisas para ceia, né? Tanto de Natal quanto de Ano Novo, então com certeza o valor ficou maior. E mais os R$20 que eu estava devendo. Então nós ficamos devendo R$326,42 em supermercado. Sim, gente, eu deveria ter feito uma margem maior, de repente sabido, né, que eu ia gastar mais dinheiro em supermercado esse mês e deixado tipo R$1.000, né? Eu errei nisso. Então, a sorte que, tipo,
Moradia, outras categorias vão suprir esse valor, mas nós vamos ver como é que vamos ficar esse mês, tá? Gente, meus vizinhos estão brigando. Vamos lá. Fruteira, nada. Padaria, nada, tá? Peraí que eu vou ter que interromper porque a briga deles tá muito alta. Tá, dívidas, zerou aqui, prestação zerou aqui, sogro zerou aqui. Vamos ver. FIES eu tenho aqui, dívidas futuras. Isso aqui vai facilitar pro cash stuffing desse mês, que eu já tenho todas as coisas separadas por categorias, tá? Então esse aqui não tem nada pra tirar, nem botar. E aqui, então pessoal, vamos aqui em comunicação, tá? Aqui vai ficar mais fácil, futuramente eu vou colocar as categorias, né? Opa, nuvem. Nuvem eu não tirei, né? O dinheiro da nuvem aqui. Eu achei que tinha um problema em comunicação, lembra? Porque eu acho que eu acabei não tirando. Ah, sobrou dinheiro em farmácia, tá? Aqui sobrou, porque eu não gastei tudo. Sobraram R$22. Tá, o que acontece com isso? Esses R$22 eu vou anotar pra mim, tá? Porque se sobrar algum dinheiro desse fechamento, aqui, ó, farmácia, R$22. Eu quero voltar esse dinheiro pra farmácia, tá? Porque essa é uma das categorias que eu quero fazer um sinking fund, que eu quero deixar sobrar pra uma emergência que faltar, tá? Academia, pilates, salão sobrou dinheiro, tá? Então, e eu vou anotar. Vocês viram que no meu planner eu já tenho a categoria da diferença, né? Isso vai me ajudar para quando eu quiser voltar algumas categorias, como por exemplo salão. É uma categoria que eu quero deixar, então sobrou R$15 aqui. E eu vou anotar também, porque depois quando acabar eu não vou saber. Então se sobrar é outra categoria que eu quero deixar. Então salão 15. E assim a gente vai fazendo um fundinho para gastar mais ou menos. Nós vamos ver no futuro, tá? Cosméticos eu não coloquei nada. Podólogo a gente não tem nada, né? A gente vai colocar aos poucos. Saúde, no caso, é a minha academia. Deixa eu ver se eu coloquei academia aqui em algum lugar. Sim, nós já temos academia aqui, então eu vou te retirar daqui a categoria de saúde, tá? Sobraram esses R$5 da diferença entre os 140 que eu coloco e os 135 que é a academia. Então, e essa comunicação aqui é quando a comunicação estava toda junta, tá? Ah, essa nuvem aqui, agora eu me lembrei. Sabe o que foi? Deixa eu até tirar daqui. A nuvem tinha R$20 porque eu tinha colocado R$200 e eu gastei 180. Mas eu usei esses R$20 para outra coisa, para a diferença do comer fora aqui. Então eu vou deixar aqui que depois eu vou explicar para vocês o que foi que eu fiz. Tanto com a sobra dos R$100 do Natal, quanto da sobra da nuvem dos 80. Então eu vou deixar aqui e depois eu explico para vocês o que aconteceu, tá? Isso aqui é do 13º. Esses 40, 52... Tá, vamos lá, gente. Continuando. Comunicação sobrou 20, 40, 52, tá? Porque eu tinha 188 e eu gastei 132. Eu tive que olhar até no meu orçamento para ver o que foi que aconteceu, se tinha dado alguma coisa errada, mas não, sobrou mesmo. Grande parte em assinaturas, tá? Eu deixei a mais. E aí, aqui, educação. Educação, nós temos R$10. Comer fora, nós temos R$10.
Vou colocar aqui. Em viagens é um 5 infantes, que a gente não mexe. Ateliê não mexe. Aqui a gente tem uma dívida, né? De R$20. Vou colocar aqui. Presentes. Aniversários e comemorações eu vou mexer, porque era pro Natal. Lembra que eu coloquei do meu 10º? Tá. Daí esses R$100 nós gastamos. Vamos explicar o que aconteceu, tá? Eu tirei R$100 de datas comemorativas. Foi? Não, aniversários e comemorações. Ou foi datas comunicativas? Não sei, porque eu tive que interromper o vídeo. E aí, de novo, meu marido tava consertando a caixa d'água. E aí ele precisou de ajuda, aquela coisa. Abre registro, fecha registro, então eu tô tendo que parar. Então, assim, eu tinha sobra do 13º, eu tinha sobra dos R$20 e o troco de R$30. Então, dava R$50, tá? De troco. O que eu fiz com esses R$50? Eu tive aquela comemoração que não estava no meu orçamento. Que deu 38 mais 6, que não tá aqui. Então, deu exatamente os R$50, tá? Que eu tomei 2 refrigerantes. Então, ficou elas por elas, tá? Por isso que eu gosto de deixar bem registrado. Aqui foi tudo. E aí, vamos ver aqui. Imprevistos. Nós temos os R$100 em imprevistos. Imprevistos é uma coisa que eu também vou mudar, tá? Em 2025. Vocês vão ver como é que vai funcionar. Reserva. Mesada filhos. Isso aqui não tem muitas coisas, né? Saving Challenge a gente ainda tem dinheiro. Arroro, enxoval. Lista de desejos. A gente tem o dinheiro aqui. E o carro, tá? Eu tenho uma dívida. Em mesada, eu gastei R$269,51. Esse fechamento ele vai mudar no mês que vem com o planner que vocês viram, entendeu? Que aí vai aparecer a diferença, vai ficar mais fácil de vocês acompanharem. 269,51 menos 160, que era o que eu tinha orçado. Então, eu estou negativo R$109,51 em mesada, tá? Como é que foi que aconteceu? Eu gastei o dinheiro no débito. Vou colocar aqui 109,51 mesada. Porque mesada é dinheiro e eu acabei pagando algumas coisas no débito, tá? Então, vamos lá. Vamos pagar R$20 aqui da doação, tá? Vamos pagar aqui 326, vamos ver aqui. 100, 200, 300 e 20 e deixa eu ver se eu tenho 6 aqui. Não, eu vou colocar 7. 327 em supermercado. Tá? Tá pago. E o 109, tá? Vinte, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E 5 e 7. Então, eu fiquei no negativo. Tem mais 2 aqui. R$115. Opa, R$114,90 menos. Não, desculpa, mais R$2, eu fiquei no negativo R$116,90. Não é à toa que eu já peguei a canetinha vermelha. Como é que nós vamos pagar esse valor, tá? É a primeira vez que eu fiquei no negativo desde que eu comecei a me organizar. Culpa principalmente do Natal, né, gente? Porque eu não me organizei tanto como eu deveria, porque o que aconteceu? Eu fui a responsável de fazer as compras do Natal pra ceia, né? E eu acabei gastando muito mais do meu, sabe? Como é que é? Quem é dona de casa, quem recebe, sabe como é que é.
Tem a parte que tu divide com todo mundo e tem a parte que tu não divide, que faz parte das despesas, né? Então, esse dinheiro aqui dos 116,90, da onde é que eu tirei? Eu tirei da minha reserva. Não essa camada 1 de dinheiro, mas da minha reserva financeira que eu tenho no banco, tá? Mas foi o primeiro mês que a gente ficou no negativo, foi meio chocante assim pra mim, porque tinha sobrado em algumas categorias que eram importantes pra mim, enfim, que eu tinha planos de depositar aqui, né? Farmácia e solão. E por conta disso acabou que saiu prejudicada ali toda essa questão do fechamento. Certo, gente? Em relação a isso, tá? Pensando nisso, eu decidi fazer um remanejo. Bom, então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Eu tô um pouco chocada, né? Eu estou um pouco triste, porque, né, a gente não gosta de terminar no negativo. Mas eu entendo que é um mês atípico por causa do Natal. E eu não me organizei tanto quanto eu deveria. De repente, no meu 10º, eu deveria ter deixado mais dinheiro para essa questão de gastos de final de ano e supermercado, principalmente, né? Eu perdi o controle do supermercado. Eu vou mudar um pouco a forma de acompanhamento, porque se vocês viram ao longo da semana, eu parei de somar, eu acho, quanto sobrava, né? A partir da 3ª semana, eu acho que eu não somei supermercado. Eu somei e eu vi que eu tava negativo, né? Então eu acho que esse acompanhamento semanal, assim, de quanto resta, quanto sobra, eu acho que fez diferença. E tudo é um aprendizado. A gente tentando, a gente conseguindo, a gente aprendendo, errando, acertando. E sempre, a gente tá sempre no positivo. E esse mês deu ruim e ficamos no negativo, tá? Mas espero que o fechamento de vocês seja melhor que o meu. Um beijão grande e até a próxima. Bye, bye!